Bom, quem me acompanha no canal sabe que eu uso uma Odd Stimula para treinos, né? É a minha companhia de pedal, sempre pedal de estrada eu faço com a Odd. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês porque que eu acho que todo mountain biker deveria ter uma bike de estrada ou uma speed, como o pessoal chama, né? Alô! Normalmente todo mundo começa a pedalar com aquela bike mais simples, né? A gente começa com uma bike de entrada, aquela bike bem em conta. E aí tu começa a gostar, aí vem a roupa, e aí vem o capacete, e aí vem o velocímetro, e aí vem o Strava, e aí vem o segmento, e aí vem teu amiguinho que também pedala, e aí tu começa a andar junto com ele. E aí tu começa a olhar pros tempos, segmento e aí o cara tá te andando numa boa e do lado ele te passa, passando marcha assim e pá, e aí acabou a amizade. Aí quando tu ouve aqueles barulhos de cassete estralando assim, tu já quer andar também, e aí quando tu vê, tu tá sprintando de pé que nem louco, né? É normal que a gente queira evoluir, isso é um processo natural do ser humano, sempre falo disso, né? Tudo que a gente pode fazer na vida, ela tem certos níveis. E a evolução, ela se torna natural com o tempo, né? Para isso, a gente precisa ter a constância, e a constância ela vem trazendo resultados, que é uma coisa que eu falo muito, né? Quem acompanha aí sabe disso. E a única coisa que vai fazer com que você consiga melhorar de verdade vai ser a tua organização e a tua disciplina, né? Pois afinal de contas, para tu poder evoluir, tu vai precisar ter uma certa constância e organizar os teus treinos. Isso é uma coisa bem básica, né, galera? Uma coisa bem de entrada mesmo. E inclusive essa divisão de treinos é uma dúvida muito comum que muita gente me pergunta, né? Como se organizar no treino, como se organizar na semana, o que fazer e como fazer, né? São coisas bem básicas que o pessoal tem perguntado bastante. Então, se tu quer saber como evoluir também, se você que está assistindo esse vídeo tem essa dúvida, né, de como fazer para melhorar nos seus treinos e como fazer uma divisão correta, deixa aqui nos comentários que é algo que a gente vai medir esse resultado para poder produzir esse material para vocês também. Mas, né, como a ideia do vídeo hoje é outra, por que eu acho que todo mundo que tem mountain bike e quer andar um pouquinho melhor deveria usar uma bike de estrada também, uma speed, uma road, né? Bom, a resposta ela tem 3 pontos principais, eu dividi ela em três pontos. E antes de falar esses pontos, eu vou fazer o convite para você se inscrever, deixar o like, né, que é algo bem importante. Bom, o primeiro deles está relacionado ao volume de treino, tá, galera? Para quem pedala um pouquinho mais, que busca um pouquinho mais aquela constância do pedal, o volume do treino ele é essencial, é muito importante que você tenha volume nos seus treinos, você faça ele com mais constância, tá? E a gente tem então aquele treino de baixa intensidade, onde você vai andar por mais tempo, né, usando menos da sua potência máxima. A gente tem aquele treino intervalado que você vai fazer ele numa constância de força e depois volta, descansa alguns minutos, volta a fazer força. A gente tem os treinos contínuos em terrenos planos, por exemplo, vai sair no final de semana e vai fazer 80, 90 km rodado. E aí a gente tem tudo isso, né? Todos esses tipos de treinos para mountain bike que usa terrenos irregulares é mais difícil. Então, você precisa manter o batimento cardíaco, por exemplo, a Z2, Z3. E aí se tu tem uma subida forte no mountain bike já se torna mais difícil, né? É normal que seu coração vá mais alto. Também na questão dos intervalados, né? É mais fácil fazer intervalado no terreno plano, né? Então é mais difícil de fazer ele em trechos mais técnicos, como subidas ou mesmo trilhas, né? Então para isso a mountain bike às vezes é um pouco mais difícil, por isso é interessante você poder fazer seus treinos com uma bike de estrada, né? Acaba te auxiliando bastante para você conseguir ter essa constância, a constância na hora de realizar a atividade, que é bem importante. Bom, ponto 2 está relacionado à estabilidade da musculatura. A bike de estrada então ela recruta uma musculatura diferente em relação à musculatura utilizada na mountain bike, tá? Isso é bem importante. Se tu faz trilha com frequência, tu tá ouvindo esse vídeo aqui, faz trilha com frequência, tu sabe do que eu tô falando, pois afinal de contas a trilha, ela sendo mais técnica, ela exige muito mais da tua musculatura, muito mais de outras posições de pilotagem, né? Tu acaba mudando muito mais de posição de pilotagem e tudo mais. Se tu desce aquela trilha mais no gás assim, tu chega lá no final com o cortisol lá em cima, né? As mãos tremendinho e o corpo a 1000 por hora. Então o terreno irregular, ele acaba fazendo isso por natural, né? Não tem como evitar, que tu precisa ter controle da bike, senão tu vai cair, né? Já na bike de estrada a gente tem uma constância maior, principalmente porque a gente anda no asfalto, então o asfalto ele te oferece uma possibilidade de andar mais tranquilo, né? Isso é bem importante. E outro detalhe, né, que entra na questão da musculatura, está relacionado à recuperação muscular mais rápida que a bike de estrada te gera. O mountain bike ele pode ser muito duro, se você faz um pedal longo com bastante técnica, trilha técnica, trecho de subida intensa, trecho de descida também intensa, você recruta muito de sua musculatura, coisa que na bike de estrada passa a ser um pouco mais convencional, um pouco mais tranquilo, tá? Então a gente tem a vantagem de recrutar menos a musculatura e descansar melhor.
Então, para um volume de treino aí de 200 km numa semana, bem importante você ter essa bike que vai te ajudar bastante. E antes de entrar na parte 3, no ponto 3 então do meu vídeo, que é o que eu produzi para hoje, eu vou fazer um convite mais uma vez para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, também seguir a gente pelas nossas redes sociais, que lá onde a gente mostra um pouquinho do nosso dia a dia, um pouco dos treinos e tudo mais. Inclusive esse formato aqui é um pouquinho diferente do que a gente tem feito do estúdio, tá? É formato de rua aqui, eu tô realmente, né, agora são 6h40 da manhã, já fiz os meus 40 km, a bike tá encostadinha aqui do lado, aí ó, joia. Os guris foram fazer mais um giro aqui no circuito que a gente faz e eu fiquei aqui gravando. Bom, o ponto 3 que a gente vai ter tá relacionado ao seu bolso, o principal fator que eu acho que é o fator financeiro. Para quem já anda um pouquinho mais de tempo, já sabe, né? Mountain bike ela pode ser muito custosa, o custo de manutenção dela é muito alto. E para quem não anda, então se prepara, né? Porque uma troca de peças aí de uma mountain bike tende a ser muito mais alta se você fizer uma comparação direta com uma bike de estrada, tá? Então vamos traçar um paralelo aí entre uma coisa e outra. Se você hoje, por exemplo, anda com uma bike de estrada, você tem uma constância maior em velocidades médias. Você coloca, por exemplo, no meio do seu cassete e você mantém, né? Você usa a coroa grande na frente e a coroa do meio lá atrás. Então você usa a coroa grande e o meio do seu cassete, você usa ela por muito tempo. Então você vai subir uma, vai descer outra, mas vai manter mais ou menos o meio do cassete, né? Durante o seu pedal. Já no mountain bike você desce e sobe. Você tem aquela subida forte, você vai lá em cima na vovozinha. Vai descer, desce as marchas de novo. Então essa troca de marchas, ela faz com que exista um desgaste muito maior da sua corrente, do seu cassete e da sua coroa. Então aí a gente entra nesse aspecto da manutenção. Inclusive, né, se a gente for fazer uma comparação direta, a bike que eu uso hoje é uma Odd Stimula, como eu citei no início do vídeo, que tem o Tiagra, né? Pra gente fazer um exemplo, o Tiagra, um cassete do Tiagra, né, o específico da Shimano, custa R$280. Enquanto um cassete SRAM GX que eu tenho na minha 6 Impact Race, em torno de R$2.000. E se a gente for falar de um Shimano XT, por exemplo, R$1.400. Então o custo, vocês podem perceber, é muito mais alto, muito mais elevado. E o outro fator é o terreno, né? A gente anda com a mountain bike normalmente fora de estrada e o barro, a lama, o lodo, ela detona muito o nosso equipamento. Então é necessário fazer revisões gerais com muito mais frequência. Revisão geral que eu digo é desmontar toda a bicicleta, né? Então se você faz trilha com frequência, pega chuva, pega barro, isso começa a penetrar para dentro do teu quadro e quando tu vê, estraga de dentro para fora, né? Movimento central, movimento de direção, essa parte toda. Então essas revisões tornam muito mais caras. Numa bike de estrada, a gente não tem disso, né? Existe sim a revisão para bike de estrada, mas normalmente o asfalto tende a ser mais limpo, a gente não pega barro. E claro, né, a ideia dela não é usar tanto na situação extrema como é a bike de mountain bike, né? Então a mountain bike tem essa outra desvantagem, que falando desses dois aspectos a gente já tem uma economia gigantesca, né? E se você quer saber como é fazer a manutenção da sua bike, essa parte toda de cuidados e tudo mais, já deixa um comentário aqui no canal que a gente pode produzir um material só sobre isso, né? A gente está sempre em constante produção de conteúdo, então a gente está sempre desenvolvendo material novo para vocês. E um bônus, tá? Eu falei que eram 3 pontos, mas um bônus que eu vou deixar aqui para vocês é o seguinte: se você quer surpreender teu amiguinho que faz aquele pedal de mountain bike, já é mais fortinho, aquele cara que já tende a ser o galáctico da turma, treina com a tua bike de estrada. Por mais contraprocedente que possa parecer, quanto mais você treinar na estrada, melhor você vai ser no mountain bike. Isso é uma coisa que está uma coisa relacionada à outra. Mas afinal de contas, tu vai ganhar em resistência, tu vai ganhar em preparo físico e claro, né, tu vai ter o teu aumento de força também. Então se você treina, você pode chegar rachando no meio do pedal que a galera não vai entender coisa nenhuma, né? Isso é bem divertido. Bom, se você chegou até aqui no final do vídeo e se convenceu de que uma bike de estrada é algo que você precisa, eu vou deixar um cardzinho aqui no canto, em algum dos cantos, eu não sei quais os cantos que vai aparecer, com algumas opções de bike de estrada para você poder escolher. Então fechou, galera? O vídeo de hoje era isso. Eu agradeço a todos vocês, valeu e até uma próxima. Let's do it! Vambora?